Hag Shavuot Samei a todos. Olha que maravilha. Estamos terminando a contagem do Homer, nesse 49º dia, indo para o 50º, que é exatamente qual é a contagem do homem, se existir, se não, é a nossa recebimento da Torá Kedushá, o Matan Torá. Maravilha. Agora, depois de toda essa passagem, todo esse refinamento dos nossos caráteres, da nossa midot, a gente pode entender uma alahá muito interessante, que a gente não pode colocar, como a gente deve tirar, uma pedra na frente de um cego. O conhecimento ele tem que ser compartilhado para as pessoas, e aquele que tem conhecimento que não compartilha é como ver uma pedra na frente de um cego. Então a gente tem que trazer esse conhecimento para as pessoas e dentro de uma linguagem que aquela pessoa possa receber esse conhecimento. É a mesma linguagem que Am Israel recebeu no Matan Torá. Maravilha! Consta e traz no Midrash que Am Israel, o corpo ele queria, mas a alma saía e os anjos pegavam e jogavam de volta. E Moshe Rabbeinu, por favor, você vai conversar com o Boreolam, que a gente não consegue suportar tamanha força. A grande pergunta que eu faço para vocês é por que Am Israel tem o costume de fazer uma refeição láctea, ou seja, uma seudá halavê em Shavuot? Existem algumas opiniões que trazem para a gente. Primeiro, que no dia 6 de Sivan, que é a entrega da Torá, Shavuot, Moshe Rabbeinu, ele foi até a sua mãe mamar o leite, né? Essa é a primeira opinião. A segunda opinião, muito interessante, traz para a gente que é o tempo para que a gente possa cacherizar todos os utensílios e fazer a sheritá necessária para que a gente possa então comer baçá, comer carne, e a gente, a partir desse momento de Matan Torá, a gente recebe as leis de Kasherut. Maravilha? Essa é a segunda opinião. E a terceira opinião, assim, traz o Ribi Shimshon de Astropoli, uma coisa muito interessante. Vocês já perceberam qual é a gemátria de Halav? Nós temos que Heit é 8, Lamed 30 e Beit 2, que é exatamente 40. 40 foram os dias que a Israel andou até receber do Egito, até receber o Matan Torá, e por 40 anos também a Israel andou pelo Egito. A palavra Emet também compõe esse Men, que é o 40. Tem um Aleph, que é o princípio, e o Tav no final. Então a verdade sempre tem um início, meio e fim. Por isso que a gente tem que entender que nessas 22 letras, como foi consta e traz para nós a formação do universo, nós podemos receber Shavuot, Mihagei Alei Israel. É comum Ashkenazim, Sefaradim, Hasidim ter nas nossas sinagogas e Beit Midrashot costume de colocar alguma coisa verde, alguma coisa ligada com a natureza. Exatamente quando o Am Israel foi receber o Matan Torá, tudo se encheu de vida. A Torá é vida. Tanto é que existe um costume entre os marroquinos, assim eu trago nas palavras do Ribi Abraham Hamu, né, que foi um rabino, que inclusive foi rabino na Mekorraim, mas também foi um rabino em Belém do Pará, que ele falava que um dos remédios, uma das segulot para a pessoa ter vida longa é estudar a Torá. Porque a Torá é vida e ela traz vida, assim como a gente recebeu a Torá e tudo se encheu de vida e de luz e de conhecimento nesse momento. Em relação a algumas alahot, a gente acende, no caso as mulheres, né, as velas de Yom Tov. O interessante é que Lefi Alahá Lemaaseh, de acordo com o Shulchan Aruch, seria somente uma vela. Tanto é que a gente fala né, abrachar, Ner Hadlik, Ner Shel Yom Tov. Como a gente fala, Ner Hadlik, Ner Shabbat Kodesh, Ner Shel Shabbat Kodesh. Por que não Neirot? Porque se a gente acende uma única vela, a gente sai de rovar. A gente tem o costume de acender duas, né? Lembrar e guardar. E tem famílias que acendem até mais velas, algumas de acordo com cada pessoa que compõe a casa, ou outros costumes os mais variados. Em Jerusalém, há pessoas que acendem 10, 15 velas. Mas o melhor de tudo, antes de acender as velas físicas, acendam as velas espirituais. De que forma? Preparando a casa para o Yom Tov, como a gente prepara para o Shabbat. Quem será que vem para a nossa mesa de Yom Tov, como a mesa de Shabbat? Quem a gente vai receber?
eu já estou com a minha roupa pronta para o Shabat ou para o Yom Tov, né? Eu já estou preparado que eu vou passar, existe o costume de passar a noite estudando, fazendo Tikkun LeShavuot na véspera de Shavuot. Eu vou fazer a minha Seudá com a minha família, com meus amigos, eu vou ter o Kiddush, e aí tem o Shehriano, que as mulheres fazem logo em relação às velas e o homem no Kiddush à noite. Mas o mais importante de tudo, a gente recebe a Torá, mas a gente também não pode esquecer de continuar recebendo a cada dia. E de como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que entender e fazer é que, mesmo que a gente passe a noite estudando, a gente não pode esquecer o outro dia e perder o Shaharit. E de que forma a gente não pode perder o Shaharit? Ou a gente passa a noite estudando e reza no Vatequim, no primeiro horário da reza, e assim não perde o Shaharit, ou a gente estuda até um certo tempo e depois acorda para rezar. Porque cada tefilá existe uma força, e essa força da tefilá. E assim como logo na primeira página, numa certa Brachot, os filhos de Iribe Eliezer, eles foram tentar entender até que horas eles poderiam rezar o Shema, a gente não pode deixar de rezar Shaharit também. Shaharit tem uma força tão grande quanto também se alegrar com a chegada de Shavuot. Mas o ato de receber a Torá é muito forte. É alegrarmos que nesse exato momento a gente passa a fazer uma mitzvah física e ela tem uma influência espiritual, que é como colocar tefilim, por exemplo, ou como, por exemplo, fazer uma brachá antes de comer um alimento. E esse momento chegou, Hag Shavuot, para todos vocês.